né? Eu quero, nesta tarde, eu não vou fazer isso agora à tarde, eu vou fazer de manhã, porque a audiência da tarde é uma audiência, assim, de pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, né? A audiência da manhã não é tão específica, qualquer pessoa pode ouvir através do rádio. Mas se você que está me ouvindo pela internet ou pelo aplicativo, você acha, se na sua cabeça há alguma dúvida de que eu pregue a palavra de Deus de maneira pura, de maneira cristalina, eu creio que você deve orar por mim, para que eu pregue a palavra de Deus de maneira melhor. Não da maneira que você quer, mas de maneira melhor, né? Porque se eu não prego direito, se eu não prego o Evangelho, ora por mim então, para eu pregar o Evangelho puro, santo, cristalino e verdadeiro. Querido Deus e poderoso Pai, mais uma vez nós vamos prestar ao Senhor um culto diferente do culto das denominações. As denominações têm um modelo de culto católico, apostólico, romano. Mas nós cultuamos o Senhor do jeito que a Bíblia diz que o Senhor quer ser cultuado, em espírito e em verdade. Nós vamos pregar a Tua palavra, proclamar a Tua palavra, proclamar a Bíblia, na sua totalidade, em todos os assuntos que a Bíblia aborda, e em todos os assuntos concernentes, pertinentes à nossa salvação e às boas obras para Deus. Dá-me, Senhor, sabedoria e capacidade. A todos nós, Senhor, aquele que fala, aquele que ouve, dá-nos sabedoria e capacidade, que a gente possa, Pai querido, nesta tarde, juntos, os meus irmãos e eu, que nós possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço, eu te bendigo, Senhor Deus e Pai amado e todo-poderoso, porque eu reconheço a Tua santidade e a Tua bondade. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos também nesta tarde a vontade do Senhor nas nossas vidas. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, eu preguei na programação anterior, na programação da manhã, que as coisas com Jesus são diferentes. E tem muita coisa para falar deste assunto, meus irmãos. E aquilo que foi preparado para ser dito, nós teríamos aqui que ter um tempão. E aí as pessoas se irritam, se incomodam, Então, a gente vai porque se ficar um tempão falando, as pessoas ficam lá na novela. Não nós, Nós não é verdade? Mas as pessoas assistem novela um tempão. Mas ouvir a palavra de Deus não dá. Então a gente dá uma quebradinha, e agora eu vou encerrar esse assunto agora à tarde, que as coisas com Jesus são diferentes.
né? E às vezes você aprendeu de uma determinada maneira, de uma determinada forma, como eu também aprendi. Eu quero que você entenda isso. Na minha conversão, há muitos anos atrás, eu fui ensinado da maneira que a maioria de vocês foi. Acreditando na visitação do Espírito Santo, mas aí, né, eu lia lá que Moisés fala da visitação, aí eu lia no Novo Testamento que fala que nós somos templo, nós somos a morada. Então eu passei, é só um exemplo isso, eu passei a rejeitar certas coisas e buscar a verdade. Então tem muita gente, principalmente que nos ouve de manhã, que tem um negócio chamado orgulho denominacional, né? E isso é difícil, porque para limpar isso da pessoa, só Jesus mesmo, né? E Jesus usa várias maneiras de limpar uma pessoa. Tem até uma frase aqui que eu achei muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Aqui, achei. Quem disse foi o Lewis, né? Escritor, teólogo. Já morreu em 1963. Olha o que ele fala desta limpeza, né, desta coisa que eu acabei de falar. Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Então, o que eu trago aqui no rádio, quando me chamam para pregar, seja em igrejas, seja em grupos de oração, enfim, o que eu trago é a verdade bíblica. Eu não posso vir aqui e falar o contrário disso. Eu não posso vir aqui e falar, olha... Bom, eu não quero ficar repetindo essas frases porque me cansa. Sinceramente, gente, eu estou cansado já. Olha, eu já andei no sol aí que não foi fácil, né? Estou cansado de ficar repetindo as mesmas coisas. Então vamos para a palavra de Deus, né? Vamos lá, vamos pregar, vamos... Infelizmente, algumas pessoas não querem a palavra. Querem exatamente aquilo que o apóstolo Pedro fala, né? Querem as fábulas. Mas nós vamos aqui para a palavra que está em Mateus, capítulo 7, versículos do 24 ao 27, para a gente fechar este assunto de as coisas com Jesus são coisas diferentes. Com Jesus o negócio é diferente. Então, se você tiver a sua Bíblia, quiser me acompanhar aqui na leitura, ou se você não puder ler, quiser ouvir a leitura que eu vou fazer, Mateus capítulo 7, versículos do 24 ao 27. Você sabe que a fé, conforme a Bíblia, vem de ouvir a palavra de Cristo. Por que eu falo isso todo dia? Porque eu falo, e aí eu termino o programa no rádio, antes de eu começar o programa no rádio, são só testemunhos, né? Tem programação anterior que é só testemunho. Aquilo é a palavra de Cristo? Não. A palavra de Cristo está aqui na Bíblia. Aquilo edifica o cristão? Não. Mas as denominações falam que aquilo edifica a fé.
Elas falam, mas não está escrito isso na Bíblia. E as pessoas aceitam aquilo como verdade. Enquanto que a verdade é, a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você vê que eu falo aqui, falei ontem, acho que segunda, né, porque eu ouvi um monte de bobagem esse fim de semana. Então eu falei que, olha, a palavra que tem poder é a palavra de Deus, né? Agora eu falei aqui que, olha, a palavra de Deus é a Bíblia, e a fé é edificada, é fortalecida de ouvir a palavra de Deus, a Bíblia. E eu acabei de ler isso. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Quem é que está falando aqui? É Mateus? Não, é Jesus falando. Por que é Jesus? Porque depois você lê na frente. E as pratica, será comparado a um homem. Entendeu? Como é que a gente entende a coisa bíblica? Não é fácil. Não é assim tão simples. Mas também o Espírito Santo está aí fazendo morada em nós. Exatamente para isso, para nos ajudar a entender. Então eu não quero de maneira nenhuma, meu irmão, minha irmã, que você que me ouve seja vaquinha de presépio. Eu tenho até uma pregação gravada que fala, né, que o cristão não pode ser vaquinha de presépio. O que é vaquinha de presépio? É toda pessoa, isso é uma expressão popular, né? É toda pessoa que concorda com tudo ou discorda de tudo. Isso é o vaquinha de presépio. Ele sabe que o galo canta, mas não sabe aonde. Quer dizer, ele ouve alguma coisa e ele ou concorda ou ele discorda. Ele não vai ver se aquilo é verdade. E eu quero que você confronte tudo que eu falo com a Bíblia. Mas, para a pessoa confrontar aquilo que outra está falando com a Bíblia, ela tem que ler a Bíblia. E não esquecer aquilo que leu. Senão faz observações tolas. As coisas da Bíblia serem tratadas com tolice, com estupidez, é triste, né? E as forças contrárias a Deus, as forças demoníacas, as forças diabólicas, elas não fazem outra coisa, meu irmão, minha irmã, entenda isso. Isso tem necessidade de entendimento. Eu respondo muito esta pergunta, pastor, mas e se eu encontrar alguém endemoniado no meu caminho? Né? O que eu faço? Eu sempre respondo do mesmo jeito. Primeira coisa que você tem que saber, se a pessoa está realmente endemoniada. Por que eu digo isso? Gente, eu sou um estudioso da Bíblia. Eu tenho formação acadêmica, pós-graduação acadêmica em Bíblia.
Eu sou professor de teologia. Eu não estou aqui tocando trombeta, não é isso. Eu estou falando para você entender as coisas que eu falo. E como estudioso, eu faço observações, eu faço pesquisas sem as pessoas saberem que estão sendo pesquisadas, para não direcionar as respostas. E irmão, isso eu já falei aqui no rádio, irmã, pasme, minha querida irmã, 99% dos casos não há possessão. Não há possessão. Então, as pessoas me perguntam, o que eu faço se eu encontrar um endemoniado? Você conhece a Bíblia? Como é que você pode afirmar que aquela pessoa está endemoniada? Porque ela fica urrando? Porque ela tem muita força? Isso não é parâmetro. É a resposta que eu dou. Primeiro você tem que saber se a pessoa está endemoniada. Porque senão nós vamos fazer como fazem. As pessoas não gostam que eu falo as denominações, né? Um até perguntou, você tem uma denominação? Eu sou de Cristo, não sou de denominação nenhuma. Aonde na Bíblia? Eu respondi para ele isso. Aonde na Bíblia fala em denominação? Paulo abriu várias igrejas e escreveu várias cartas a igrejas. E lá está escrito Igreja Pentecostal de Filipos. Não. Igreja Pentecostal da Galácia. Não. Então, isso não é bíblico, isso é coisa da cabeça dos homens. Porque os homens copiaram isso da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Igreja de São Pedro, Igreja de São Paulo, Igreja da Desatadora de Nó. Isso é coisa... Então, o que os evangélicos fizeram? Nós vamos pôr nome também. Aí começou. Igreja dos 50 dias depois da Páscoa, em nome de Jesus. Então fica essas coisas absurdas, que a gente, pelo nome da igreja, a gente já imagina, né? Porque o sujeito coloca um nome desse, né? Igreja 50 dias depois, porque Pentecostes quer dizer isso, 50 dias depois da Páscoa, da palavra de Deus. Igreja evangélica 50 dias depois da Páscoa da palavra de Deus. Aí eu leio aquilo, eu já imagino o que é dito lá dentro, porque nem o nome o sujeito sabe colocar, nem nome da igreja ele consegue pôr, senão fica fazendo como eles fazem. E eu escrevi no meu Facebook, eu gostaria até que você só entre lá para você ler. Entendeu? Não precisa me seguir, nada disso. Eu não tenho preocupação com isso, gente. Só entra lá o que eu escrevi desse exorcismo que é feito por aí. Que eles que dizem que estão exorcizando, expulsando o demônio, são mais diabólicos do que o próprio demônio. Expõe as pessoas ao ridículo muitas vezes, né? Quando a pessoa declara que foi curada, faz a pessoa, às vezes uma pessoa de idade, faz a pessoa ficar correndo, dando pulo, puro exibicionismo, e as pessoas acham lindo. Quando que Jesus fez isso, mandou alguém correr? Então corre aqui. Uma pessoa de 80 anos já não sabe mais como é que corre. Para uma mulher, correr é muito mais difícil do que para um homem. Mas o que é isso? Exibicionismo. As pessoas acham lindo isso. Eu critico. Por que eu critico? Eu estou errado de criticar? Não. Porque Jesus criticou. Jesus nunca fez isso. Quando que Jesus falou, sai correndo aí para ver se as suas pernas estão boas? O que está escrito ali? Você consegue ler, cego? Ex-cego, né? Então as forças contrárias a Deus,
Elas não fazem outra coisa, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, amante, ouvinte da palavra de Deus. Porque Jesus é que diz: todo aquele, pois, que ouve. Se não ouvir, não vai conhecer as minhas palavras e as pratica. Primeiro tem que ouvir, que conhecer para praticar. O que o inimigo quer? Ele quer empurrar você, sua família, para um plano baixo, rasteiro. Quanto mais você tiver em você este orgulho denominacional, mais afastado do Rei dos Reis você está. Mais você estará fazendo parte do rol daquelas pessoas para quem Jesus vai dizer: afasta-te de mim, não te conheço. Certa vez eu estava dando aula num determinado instituto bíblico e terminou uma aula, eu estava descendo para vir embora e atrás de mim tinham alguns alunos conversando e eu descendo tranquilo e ouvindo, um deles falou assim para o outro, cheio de pompa: acho que melhor eu não falar isso porque eu vou estar expondo a denominação. Bom, ele falou que era de uma determinada denominação que fala de uma cidade que Jesus viveu, né? Jesus era de tal lugar e eu sou tal coisa, mas num orgulho tão bobo, e era um homem já dos seus 50 anos na época. Aquilo me deu uma tristeza no peito, mas é um aperto que dá no peito, sabe? E eu já estava no final da escada indo embora, eu falei: não vou falar nada, não, deixa para lá. É isso que o inimigo quer. Você pensa que o inimigo fica agindo com esse negócio, que esses panfleteiros aí falam: olha, pomba gira, Exu não sei das coisas. Gente, aí é muito fácil de identificar. O inimigo quer levar você, ele quer empurrar você neste plano de um pensamento humano. Ele quer levar você a você agir só ou você agir através de uma denominação. Essa é uma manobra que Satanás faz. E é duro a gente tirar isso das pessoas. Porque primeiro a pessoa que é assim, ela não se vê desta forma. Ela não se vê, porque ela vive lá dentro, onde todos são assim. Então para ela ser assim é comum. Me entenda, o que é comum dentro de um presídio? Comum dentro de um presídio. O que é? Ser prisioneiro. Não é? O sujeito que é guarda, ele não é comum lá dentro. Ele é exceção. O comum é ser prisioneiro. O que é comum dentro do hospício? É ser pinel, é ser 13. Não é? O médico, as enfermeiras, os enfermeiros não são comuns lá dentro. O pinel é comum. Então o que é comum dentro deste egoísmo, dessa soberba denominacional? É ser egoísta, é ser soberbo. É ter esse orgulho. Isso é comum, então não consegue ver. E leva as pessoas a ficarem pensando em coisas que Jesus nunca orientou ninguém a fazer. Hoje de manhã eu estava dizendo assim: olha, Jesus nunca orientou ninguém a orar no monte. Aí me mandaram, acho que eles colocam lá monte, e aí eles pegam na referência as passagens que falam de monte. Aí mandaram Lucas, né? Eu falei: gente, mas Jesus está dizendo que ele foi para o monte orar.
Mas Jesus também orou na cruz, então por que você não vai numa cruz orar? Por que você só vai no monte? Jesus não falou, olha, o bom mesmo é você pode orar em qualquer lugar, inclusive no quarto, né? E eu citei esta passagem quando Jesus fala, entra no seu quarto, né? Citei e falei que orar no monte não tem nada a ver com Jesus. E aí mandaram Lucas, não sei o quê, porque Jesus fala que foi ao monte orar e se afastou um pouco. Mas ele está dizendo que nós temos que orar no monte? Ele não fala isso. E as pessoas insistem. Então, eu leio isso e falo, meu Deus, mas essa gente não... Como é que a pessoa pode ser cristão? Se eu falo, será que eu tenho dificuldade de levar as pessoas a entenderem? Será que eu tenho dificuldade? Porque eu estou falando que Jesus nunca ensinou ninguém a orar no monte. Agora, você vai para Jerusalém, eu já falei aqui no rádio, já falei aqui, Jerusalém só tem uma planície, que é a planície do Megido, onde vai acontecer a Batalha do Armagedon. É uma cidade de montes, monte. Diz que está lá, orar, foi ao Monte das Oliveiras, monte, não sei porque só tem monte. Eu fico triste quando eu leio as pessoas querendo contradizer algo que elas nem sabem. Porque isso não mostra capacidade de conhecimento, mostra ignorância. E é isso que o inimigo quer. Que as pessoas fiquem preocupadas, o que vai acontecer com esse mundo? Olha, se continuar desse jeito, não vai ter mais jeito. Mas não vai ter jeito mesmo. Mas Jesus já falou que não vai ter jeito. Você está com medo de quê? Do que você tem medo? Não vai ter jeito mesmo. Esse mundo vai cada dia de mal a pior, mas o inimigo quer que você tenha medo. Agora, você que conhece a Bíblia, lê lá, que não vai ter jeito. O homem vai se degringolar cada dia, cada vez mais. Não temos que ter medo do futuro. A gente sempre compara a riqueza dos outros com o pouco que nós temos. É isso que o inimigo quer. Aí né, essas denominações dizem que vão acertar a sua vida. E aí as pessoas correm para lá. Só que para acertar a vida precisa deixar um valorzinho de dinheiro lá. Precisa fazer as campanhas lá e não vai acertar nada. E eu combato isso aqui. Se quando eu me converti, existisse alguém que falasse isso para mim, oh, que maravilha! Ninguém falou. Eu fui vendo e fui falando, não, pera um pouco, uma coisa não bate com a outra. Oh, mas peraí, aqui fala uma coisa, aqui fala outra, aqui fala outra, aqui fala outra, não, uma coisa está errada. Ou o que eles estão ensinando lá na frente está errado, ou eu estou entendendo errado. Aí eu fui estudar. O inimigo quer isso de você, que você construa a sua casa, não fundamentado nas palavras de Deus, mas fundamentado na palavra dos homens. E todo aquele que ouve as minhas e não as pratica, quer dizer, ouve, entra por aqui, sai por aqui, que bonitinho, que bacana, né? Fica por isso mesmo. E aquele que ouve, tem uma opção de gente que me ouve só para me criticar. Eu não sei por que eles me ouvem para me criticar. Porque se eles acham que eu sou herege, e o que rola no rádio o dia inteiro aí? O que rola nas denominações toda noite, nesses falsos cultos, na televisão, é porque eu não sou covarde. Eu dou meu telefone para as pessoas me questionarem. Eu não tenho covardia dentro de mim. Graças ao bom Deus. Então é fácil.
Mas o problema é que o sujeito não tem base para contestar, ele contesta sem fundamento. Por que ele não vai contestar esse monte de mercenário? Provavelmente porque ele faz parte. Provavelmente porque ele não é daqueles que ouve a palavra de Deus e edifica a casa dele. Provavelmente não está edificada na rocha, está edificada na areia. Então ele quer de alguma forma achar que a areia é que vai sustentar a vida dele. Quando ele encontra alguém que está falando de rocha, que está falando de Jesus, ele fica doido. Dá coceira no ouvido, o sujeito quer coçar o ouvido, como diz a Bíblia, dá comichão no ouvido, e ele quer me afrontar. Porque eu estou exposto, eu não tenho nada que esconder. Não tem que esconder, esconder o quê? Eu estou falando aqui, tem um monte de gente escrevendo aqui, ó. Está o irmão Fábio escrevendo aí. Eu nem consigo ler muitas vezes o que a pessoa escreve. Depois eu leio. Se há perguntas, eu respondo. Se há perguntas daqui a pouquinho no WhatsApp, terminando a programação, eu respondo. Se há no e-mail, eu respondo. Eu não me escondo. Eu não estou em outra cidade, em outro estado. Eu estou aqui em Campinas. Ô pastor, vamos tomar um café? Vamos! Vamos conversar sobre a Bíblia, pastor? Vamos! Eu não tenho que me esconder. Tem um irmão aí que todos os dias ele vai contra o que eu falo. Eu não sei nem por que ele me ouve. Eu estou falando, olha, então eu quero ir lá cultuar a Deus com você na sua denominação. Eu quero ir lá. Eu quero ir. Eu sei que denominação que é a dele. Eu quero ir lá na denominação dele. Ele diz que é professor de escola dominical. Eu já falei, irmão, que eu fico apavorado. Porque se você contesta o óbvio, o que você ensina para essa gente lá? Eu tenho medo do que você ensina lá. Viver na dependência de pessoas significa construir a nossa casa, que é a casa da vida, né? Quando Jesus está falando da casa aqui, ele não está falando do prédio, do imóvel. A casa aqui é a vida da pessoa. Então aquele que depende de outras pessoas e não depende exclusivamente de Deus, do Senhor, do nosso Senhor, constrói a sua vida sobre a areia. Na primeira tempestade, desmorona tudo. Ao contrário daquele que edifica a sua casa sobre uma rocha. A rocha aqui é Jesus, né? Jesus não é chamada rocha. Por causa disso que a casa aqui não é um imóvel. Por causa disso que a casa aqui é a vida da pessoa. Então aquele que constrói a sua vida em Jesus está firme. Ora, as coisas vão vir. Hoje, na hora do almoço, eu estive no médico, estive lá, né? Estava conversando com ele. Ninguém, o que eu tiver que passar, sou eu que vou passar, ninguém pode passar por mim. As coisas vão vir sobre a vida de todos. Mas aquele que construiu a sua casa na rocha, a própria rocha vai firmá-lo, não é isso? A rocha é o alicerce, é Cristo. Ele, Jesus, o alicerce que é Cristo, a rocha, vai firmar você. Não precisa cavar para buscar Deus. É isso que a Bíblia está falando, queridos irmãos, queridas irmãs, você que está me ouvindo, me acompanhando nesta tarde. Eu não estou aqui me enaltecendo, não. É que eu levo tanta pancada, porque eu me exponho. Eu não tenho medo de me expor. Nenhum medo. Me expor. Medo de quê? Medo de que
não tem nada para ter medo. Nada. Absolutamente nada. Agora, aquele que recebe uma nova identidade em Cristo, a pessoa se torna uma nova criatura. Esta pessoa que é nova criatura, ela quer aprender. Opa, peraí. Eu estava pensando que isso era daquela maneira, mas aquele Mário lá está dizendo que é diferente. Deixa eu ler o que ele está falando aqui. Espírito Santo de Deus, me ajuda a entender. O correto era a maneira que eu pensava ou é a forma que ele está dizendo? Pensa para o Espírito de Deus. Você não é templo do Espírito Santo? Eu faço isso. Quando tem coisas aqui que eu leio, mas não me vem assim muito clara a explicação. Aí eu falo, Espírito Santo, me dá uma ajuda aqui. Né? Me leva a ler outras passagens correlatas. E olha, às vezes a gente fica uma semana parado aqui num versículo para entender, para ter a compreensão clara daquilo que Jesus falou. Porque Jesus morreu para que a gente tenha vida. Não morreu para a gente morrer. E ter vida para as pessoas não é vida só aqui na Terra, uma vida de 70, 80, 90 anos. Não! E quando ele diz que morreu para a gente ter vida, ele está dizendo a vida eterna. Porque a vida aqui, num determinado tempo, vai acabar. Com 70, com 80, outros morrem cedinho. Mas é a vida eterna que ele fala. Por isso que ele morreu e ressuscitou. Então não tenho por que me basear em ponto de vista humano. Ah, porque lá ensina assim, porque é assim que eu creio. Não tenho assim que eu creio. Todo mundo, todos os pregadores, todos os pastores deveriam pregar a mesma coisa. É inaceitável eu pregar e você ouvir de mim uma coisa e ouvir de outro diferente. Peraí, se nós estamos falando a mesma passagem, nós temos que falar a mesma coisa. Não podemos falar diferente. Se nós estamos falando diferente, um dos dois está errado. Agora, eu sempre digo, se a gente pegar uma pessoa não convertida, né, e falar, olha, nós vamos passar o dia entrando em igrejas hoje, né, porque já tem igreja que já abre 6 horas da manhã, né? Elas dizem que é para pegar as pessoas que estão indo para o trabalho, mas a gente sabe que não é, né? É para pegar o dinheiro das pessoas que estão indo para o trabalho, antes que elas gastem, mas tudo bem. Então, você pega a pessoa, 6 horas da manhã, já vai num culto, depois às 9 na outra denominação, no outro culto. Se você ficar na mesma, você corre o risco de ouvir a mesma pregação falando diferente. Mas tudo bem. Nós vamos numa outra denominação e vamos indo, depois a gente para, come uma saladinha na hora do almoço, toma um cafezinho, depois 3 da tarde começa de novo. Nós vamos numa outra denominação, depois numa outra, depois à noite às 7h30, que é o horário chave, né? 7h30, nós vamos numa outra. Quando você chegar à noite, você vai perguntar assim para a pessoa, e aí, o que você entendeu? Eu vou falar, acho que tem um monte de Jesus por aí, porque cada uma falou de um Jesus. Eles não falam a mesma coisa. Denominações diferentes, pregações diferentes da mesma passagem, abordagem diferente. Para Jesus, para a grande maioria, aliás, Jesus fica curando todo mundo. Jesus só existe, ele só está à direita do Pai para curar. Está doente? Não precisa de médico. Não, médico não é de Jesus. Tem pastor aí que até fala que remédio não é de Jesus. Traga o remédio aqui para frente. Aí eu comecei a bater duro, uns 7, 8 anos atrás, eu comecei a bater duro no rádio. Se morrer alguém, vocês são responsáveis. Vocês que estão suspendendo o remédio que o médico prescreveu. Você é médico? Não. Então deixa o médico suspender. Aí ficaram com medo, pararam um pouco. Mas para eles, remédio não é de Jesus, cirurgia não é de Jesus, médico não é de Jesus.
Para eles nada disso é de Jesus. Só milagre. Agora, eu insisto, se vocês são tão bons assim, vocês têm tanto poder, tanta unção, se Deus capacita vocês como profetas, por que vocês não vão para os prontos-socorros aí curar as pessoas que estão lá chegando? Campinas está um caos a saúde pública. O Hospital do Ouro Verde, ali na região ali do Ouro Verde, dos diques, eles estavam em greve. Quantas e quantas pessoas não puderam ser atendidas, tiveram as suas cirurgias canceladas? Por que vocês não ficaram, vocês que têm poder? Vocês das denominações poderosas, por que vocês... tem um aí que pede para viajar até não sei aonde, por que você não viajou para cá e não veio fazer os milagres ali na porta do pronto-socorro do Hospital Ouro Verde, aqui em Campinas, que estava de greve? Aí vocês já operavam as pessoas, quem chegava doente, vocês já curavam ali. Por que vocês não fazem isso? Porque se eu tivesse esse poder que vocês dizem que tem, e vocês dizem que Deus lhes deu, eu faria isso. Eu, por exemplo, não estaria agora aqui, não. Eu estaria lá no Mário Gatti, na PUC, na Unicamp. Está cheio de gente com dores lá, dores horríveis. Que nem morfina está passando a dor dessas pessoas. Eu estaria lá curando essas pessoas. Por que vocês não vão lá para Brasília? Resolvam o problema do nosso Congresso corrompido, do nosso governo corrompido. Vocês têm poder. Por que vocês não fazem isso? Por que vocês não vão na cidade judiciária, no Palácio da Justiça? Está cheio de gente com processo aí há 14, 15 anos. Por que vocês não resolvem? Por que tem que ir lá na igreja, ficar ouvindo aquelas ladainhas de vocês? Por que vocês não resolvem? Se vocês têm tanto poder. Por que tem que ter a água? Por que tem que ter o óleo? Por quê? Porque tudo que Jesus usou tem uma explicação bíblica. Quando ele pega a terra, cospe, faz um lodo, tem uma explicação bíblica. Você sabe qual é? Agora, quando você pega o óleo, a água, o raminho de trigo, para quê? Você saberia explicar? Eu quero, meu irmão, na verdade, minha irmã, que você continue trilhando o caminho de Jesus. E eu não vou medir esforços para desmascarar todos aqueles que não pregam a Bíblia, que enganam. Porque a gente segue Jesus por gratidão. Porque nós fomos libertos não num culto, porque não é o culto que liberta. Quem liberta é Jesus, e liberta pela graça. Continuo ainda sendo imperfeito, mas revestido com a graça de Deus e com a missão que o Senhor me deu. Porque eu tinha um chamado e eu fui me preparar para esse chamado. Entendeu? Que ninguém vai dirigir sem fazer primeiro o curso para tirar carta. Ninguém vai pilotar um avião sem fazer o curso, as horas de voo para poder tirar um brevet. Tem um monte de gente aí que é chamado para ser pastor mesmo, mas pouquíssimos vão se preparar, por causa disso que existe esse monte de denominação, e este monte de denominação grande e famosa pregando este monte de bobagem. Mas nós temos que levar, na verdade, a luz do nosso Senhor para este mundo tão escuro.
Amado Deus, querido e poderoso Pai, louvado seja o Senhor. Bendito és Tu, que é santo, que é digno, que é poderoso e que nos sustenta. Louvado é o Senhor, bendito é o Senhor que recebe este culto de adoração, sem pompa, sem grandiosidade, mas é um culto de amor. Graças nós te damos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.